um pouco do que seria qual seria a função do filósofo, como o filósofo deve agir no mundo, né? O que seria a visão do filósofo, né? E aí vai ser uma explicação até mais técnica nesse sentido, que eu acho que vai ser muito proveitosa, porque nós não tivemos aqui um filme sobre um homem qualquer, tivemos um filme de um filósofo na acepção da palavra, né? Se você pegar a definição do filósofo como aquele que ama a sabedoria e busca o conhecimento, né, tendo acesso direto à realidade, o Olavo faz isso com maestria, né? Ele nos mostra isso nesse sentido. Então a gente pode começar dessa forma. Quais pontos eu poderia destacar, né, da influência do Olavo nessa transformação da minha vida? Eu poderia falar aqui, por exemplo, da questão religiosa, que talvez seja a mais importante da minha narrativa, né? Encontrar a religião ou perceber que há uma possibilidade de religação com algo superior, transcendente, absoluto e divino, seria a coisa principal da minha narrativa. Mas poderia falar também do aspecto mais próximo, né? Que seria o aspecto familiar, que também foi uma transformação radical na minha vida, né? Eu comecei a perceber a família como algo verdadeiro. Perceba que no filme, de maneira indireta, é sempre retratada a família, né? A família está ali como uma espécie de sustentáculo, né, dando um apoio ali para tudo que o Olavo fala. E eu percebi isso na minha vida também, né? Eu voltei à família, né? A gente tem aquele viés bem adolescente, né, de radical, de revolução, de cortar o elo com a família para se atomizar e ter uma falsa impressão de liberdade. Mas depois das aulas do Olavo eu percebi como a família é importante, né? Sem a família a gente não é nada. No entanto, eu gostaria de destacar, na verdade, o terceiro ponto, que é a parte relacionada à vocação, né? Talvez a vocação simbolizasse melhor e sintetizasse esses outros dois pontos, né? E por que a vocação? Eu dou aula de filosofia, né, há mais ou menos 10 anos, né? Eu sou professor do ensino médio, né, há mais ou menos 10 anos, e como eu conheci o Olavo apenas há 3 anos, durante 7 anos dando aula, eu dava aula de tudo, menos de filosofia, né? Eu era um professor na acepção do reconhecimento da sociedade, mas não era um professor por vocação, né? Eu era um professor que queria ser reconhecido como alguém que passa um conteúdo lido em algum livro, mas eu não era um professor por vocação. Vale lembrar que quando eu fiz a faculdade, eu lembro que eu tinha um incômodo, né? Um incômodo muito natural, que eu observava ali os alunos, eu fiz ali no IFIX, no Rio, na UFRJ, que é um instituto dentro da UFRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Eu lembro que eu observava alguns alunos no corredor, né, repetindo aqueles maneirismos que os professores falavam durante as aulas, e eu me sentia um pouco já incomodado, porque eu não sabia direito falar como eles, né? Então eu tentava ali imitar os professores. E eu tenho uma lembrança muito boa, boa no sentido de aprendizado, mas muito ruim no sentido da experiência. Eu lembro que todos os professores lá da faculdade, eles abriam as aulas de filosofia dizendo o seguinte: devemos relacionar o conteúdo escrito pelos filósofos com a realidade. Falam, pô, beleza, né? O Olavo falou isso o filme inteiro. No entanto, logo depois que eles pronunciavam essa frase, eles começavam a aula, o grosso da aula era sempre o contrário que ele tinha avisado. Ou seja, ou eles especificavam, né, o texto em si, e o texto em si descolado da realidade não vale de nada, é um texto vazio, você passa a ser apenas uma espécie de crítico literário na pior acepção do termo, ou então, né, eles, quando falavam que estavam enxergando a realidade pelo viés do filósofo, que escreveu todas aquelas ideias, eles colocavam uma espécie de cortina, né, na realidade. Uma cortina que a gente pode chamar, por exemplo, de ideologia, né? Então, na verdade, eles não davam aula de filosofia, compreendem? Eles davam uma aula ideológica. E para piorar a minha situação, né, eu disfarçava que eu não tinha aquele incômodo, né, para participar ali do grupo, e peguei toda essa mania esquisita dos professores e trouxe para as minhas aulas quando eu me formei professor, né? Então, durante 7 anos da minha vida, eu dei aula assim, enganando, né? O que seria enganando? A aula era ideológica. Eu tinha uma experiência real e direta com a realidade, mas na hora de eu relatar essa experiência, não era a minha voz, né? Era uma voz falsa, né? Eu não falava com a minha própria voz. E aí, há 3 anos, quando eu conheci o Olavo, né, foi fantástico. Por quê? Eu tive acesso ao COF, né, que é o curso online de filosofia, para quem não conhece,
E tive acesso também a um curso chamado Imortalidade da Alma, que eu aconselho todos fazerem nesse sentido. E aí eu tive acesso a esses 2 cursos e comecei a compreender o seguinte: enquanto você não fala com a sua própria voz, é melhor ficar quieto. Enquanto você não sabe quem é você, é melhor nem agir. Por quê? Toda a ação a partir dali vai ser falsa, porque vai faltar esse elo interno que é o seu eu verdadeiro. Então eu percebi naquele momento que eu tinha que passar por um processo de limpeza. Processo esse que eu estou até hoje e possivelmente vou durar até o final da minha vida. E que processo de limpeza é esse? Né? Eu percebo que esse processo de limpeza ele é duplo. Primeiro, uma limpeza interior. Você tem que tirar toda aquela poeira em cima do eu, tudo aquilo que faz parte da imagem que a sociedade espera de você, ou da imagem que você cria para parecer bom moço, né, perante a sociedade. E logo depois uma segunda limpeza, que é tirar essa cortina ideológica que tampa a realidade. Né? Na maior parte das vezes a gente está emitindo opiniões que são mecanismos apenas, que a gente aprendeu lá com o professor e fica repetindo sem entender o que a gente está falando. Então na maior parte das vezes me parece que acontece isso. Então eu iniciei esse processo de limpeza. Cara, eu posso falar com vocês assim com muita tranquilidade, com muita verdade. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque à medida que você ia tirando a poeira do eu, foi aparecendo uma luz tão intensa, mas tão intensa, que eu falei assim, caramba, eu sou mais do que eu achava que eu era. Né? E eu percebi algo ainda maior, que esse meu eu, né, que está lá dentro, que é real, ele ainda está por cima de algo ainda mais substancial, que é Deus. Impressionante. Há uma raiz de fonte inesgotável que vai alimentando o seu eu, e você vai vivendo, existindo e compondo a sua própria história, e você passa a perceber que as escolhas que você vai fazendo, agora você é responsável por aquilo. Antes eu podia me esconder atrás da ideologia, compreendem? Eu poderia esconder atrás de um maneirismo, de um mecanismo falado, de uma receita de bolo, de um teatro. Agora não tem como mais. Agora eu vou ter que responder por mim. O Sérgio, quando me fez esse convite, eu falei, Sérgio, mas eu nunca falei em público assim no cinema, só dei aula em sala de aula. Sala de aula você ganha um monte assim você tem um monte de características que te confortam, né? Perante a um público, que tem muitos alunos aqui, muito mais aplicados do que eu do COF, né? Que eu conheço assim, particularmente falando, para me chamar, eu decidi então falar o quê? Decidi falar uma experiência real. Então essa experiência de mudança, eu quero que sirva para vocês como uma espécie de convite, né? Experimentem a aula do Olavo, experimentem fazer esse curso, experimentem fazer essa limpeza de alma, experimentem tentar enxergar a realidade como ela é. Vale muito a pena, vale muito a pena. A partir dessa experiência que eu estou dando para vocês, que é apenas um relato, né, da minha própria vida, não tem nada demais, né, é apenas uma experiência pela qual eu passei. A partir disso, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que o Sérgio vai falar, porque ele vai tentar aqui dar uma definição, né, muito mais muito mais formal, muito mais técnica do que seria a posição do filósofo, sem nunca descolar dessa visão da realidade. Então eu espero que seja proveitoso para vocês, para depois a gente bater uma ideia sobre isso, ok? Boa noite. Dá para ouvir realmente sem o microfone? Eu falo um pouquinho mais baixinho que o Varela. É importante esse depoimento que o Varela deu, porque ele é muito comum entre os alunos do Olavo, né? No geral, quem está de fora fica com a impressão de que as pessoas, de que aparece no espírito das pessoas uma espécie de idolatria em relação ao Olavo. Mas se você ouve o que os próprios alunos do Olavo de Carvalho falam a respeito da sua experiência com ele, no geral eles falam primeiro de Deus. O Olavo como que some no relato que eles fazem da sua experiência. No geral as pessoas dizem, o Olavo me aproximou de Deus. E ouvindo as próprias aulas dele, você percebe que a presença dele fica translúcida. Você não vê muitos elementos de vaidade. É compreensível que de um ponto de vista exterior, para quem não conhece, quem não assistiu às suas aulas, quem não leu os seus livros, a coisa não pareça assim, principalmente quando você tem acesso
àqueles trechos ou aqueles textos onde o Olavo está mais, por assim dizer, mais irado. Mas isso é uma coisa unânime entre os alunos dele. Os alunos dele sempre dizem: o Olavo me aproximou de alguma coisa que não é ele. Assim, ele sumiu mais ou menos como o espelho some quando você contempla o seu rosto no espelho. Né? O Olavo, na verdade, isso é próprio do filósofo. E talvez o que eu gostaria de falar para vocês, eu não sei qual a experiência que vocês têm com filosofia, eu sei que tem alguma, né? Senão não estariam aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o papel do filósofo, o que é o filósofo e qual a importância dele na cultura e quais os efeitos colaterais que ele produz na cultura também. E, num certo sentido, a importância do filósofo na cultura é que ele é como um espelho, né? Ele reflete alguma luminosidade, ele é como um cristal que distribui uma luminosidade que ele retira, não se sabe muito bem de onde, e ele, de algum modo, expande e reflete essa luminosidade na cultura, na história, e no meio das pessoas, no mundo. Se nós fôssemos, por exemplo, eu gostaria que vocês tivessem tido a gente estudou junto, nós fizemos filosofia junto na UFRJ, nos conhecemos lá, e eu tenho certeza que o Varela concorda com isso. Nós ficamos 4 ou 5 anos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é conhecida como uma das, em termos de filosofia, uma das mais importantes, e não tivemos a oportunidade de conhecer um filósofo lá dentro. Nós não conhecemos um filósofo lá dentro. Só que nós só fomos descobrir isso depois que nós conhecemos um filósofo. Enquanto você não conhece um filósofo, você acaba acreditando que os professores de filosofia são filósofos, porque falam de filósofos, né? E o texto, ele é mudo. Se você pega o texto de Platão, sem um filósofo vivo para te ajudar a interpretar um texto de Platão, o texto do Platão também não te diz muita coisa. Você não percebe o filósofo que está ali dentro. Ele tem uma certa rigidez, e se você questiona, aliás, é por isso que o próprio Platão dizia que o grosso da obra dele, a essência da obra dele não estava nos textos dele, porque o texto é mudo, você pergunta, ele não te responde, ele tem uma perda de vitalidade que de algum modo ofusca a presença do filósofo. Mas eu gostaria que vocês tivessem tido essa experiência para vocês terem ideia do horror que é uma faculdade de filosofia. Não é brincadeira. É uma pena que a gente só pôde perceber esse horror muito tempo depois, quando a gente pôde conhecer não só o Olavo, mas alguns outros filósofos vivos que chegaram até nós através do Olavo de Carvalho e por uma via externa à própria universidade. Na universidade era uma coisa medonha, era um show de vaidades, né? Eram pessoas completamente vazias que não falavam olhando para você, né? Pareciam que elas mesmas estavam perdidas, né? Vocês já devem ter tido essa sensação de alguém que fala como quem não viu o objeto do qual está falando. Então, às vezes você antecipa o que o cara quer falar porque você viu o objeto melhor do que ele. Então a aula começa a ficar tediosa, e uma das coisas que nos chamou a atenção quando a gente conheceu o Olavo de Carvalho é que a impressão é a contrária. Independente do que ele diz, você tem a sensação de que tem alguém ali, né? Tem alguém ali falando com você, e se você fizer uma pergunta, essa pergunta vai voltar para você com substância, né? Isso é uma coisa que de fato a gente não encontrou na faculdade de filosofia, isso não existia lá, mas que nós só podemos compreender de fato quando nós encontramos com um filósofo de verdade. Isso é uma coisa curiosa, talvez valha a pena fazer uma reflexão sobre isso. Se você não... vamos lá, é uma questão filosófica, vou pedir licença para fazer isso. No mundo existem aspectos quantitativos e aspectos qualitativos. Os aspectos quantitativos, você consegue medi-los pelo mínimo. Então, se você tem 1 metro, com 1 centímetro, você vai medindo esse metro. Com 1 centímetro, você antecipa 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 1 quilômetro, etc. Não tem uma diferença, não tem heterogeneidade do ponto de vista quantitativo. Então, se eu vejo um pedacinho de alguma coisa, eu consigo antecipar um pedação dessa coisa. Do ponto de vista qualitativo, não é assim. Se eu conheço um homem ignorante, eu não consigo antecipar o que é um homem sábio.
Se eu conheço professores de filosofia, eu não consigo antecipar o que é um filósofo. Eu posso até tomá-los por filósofo, mas isso vai ser só uma perversão da linguagem. Eu estou dando nome, eu estou usando o nome de maneira equivocada. E a importância do filósofo é justamente essa. Se nós pudéssemos, antes de eu entrar nessa parte, para nós que somos brasileiros, talvez isso seja mais importante ainda, porque nós temos uma carência de pessoas qualitativamente desenvolvidas. O brasileiro não está acostumado com seres humanos no sentido pleno. O brasileiro, falando de uma forma bem direta, está acostumado com animais, com seres humanos que se desenvolveram até aquele ponto em que a natureza te desenvolve para você. O que a natureza faz pelo ser humano? Ela te carrega até o nível animal. O restante é você que tem que fazer sobre você mesmo. Isso é uma propriedade que diferencia os homens dos animais. Os animais, eles atingem a sua essência em virtude da natureza, mas o ser humano não. Só que se não tiver um outro ser humano que já atingiu essa excelência para te mostrar e te explicar e te dar os meios para você chegar a essa excelência, você não faz isso por conta própria, certo? Porque a qualidade, a perfeição da qualidade, a qualidade não é medida pelo mínimo, ela é medida por uma perfeição. Se você só tem acesso a um grau muito baixo dessa perfeição, ela vai ser a sua medida de perfeição. Você vai se julgar, aquilo vai ser o critério pelo qual você vai se julgar. E o brasileiro, de fato, não está acostumado com o que é um filósofo, com santos, O brasileiro não está acostumado nem com seres humanos direito. Termos como lealdade, confiança, palavra de honra, esses valores são como que vazios para o brasileiro. A gente vem assim, eu estou falando do ponto de vista da minha geração, claro, né? Mas a gente eu sempre senti essas palavras como vazias, né? E o primeiro filósofo que me falou que essas coisas eram inventadas para poder dominarem os homens, eu fui nele. Falei, é isso aí. Como as palavras eram vazias para mim, eu não tinha um conteúdo com o qual eu pudesse preencher esses valores. Quando eu caiu o livro do Nietzsche na minha mão falando, esse papo de valores aí morais é a armação da igreja, do Platão, para poder prender o ser humano. E eu estou falando alto ou baixo? Eu estou falando baixo? Então tá, obrigado. Agora, melhorou? Obrigado, eu perguntei antes, que bom que você viu. O que é mulher na vida do homem? Obrigado. Quando caiu o livro do Nietzsche na minha mão, eu falei, é isso aqui, né? De fato, essas palavras, esses valores não têm sentido substancial nenhum para mim, então é muito provável que eles tenham sido colocados no mundo como uma forma de reprimir aquilo que eu conhecia. E o que eu conhecia? Os meus instintos animais. E o Nietzsche falava, não, libere esses instintos, porque esses valores morais aí, a própria filosofia foi criada para reprimir esses instintos. E eu acho que é o que acontece com a maior parte dos adolescentes que entram nas faculdades de filosofia, psicologia e sociologia, não tendo um critério qualitativo para julgar o que é ser um ser humano do ponto de vista moral. Essas palavras que dão nome para os valores próprios do que é ser um ser humano, tais como honra, lealdade, etc., se tornam vazias. Tornando-se vazias, essas palavras se tornam como que objetos fáceis para os filósofos críticos. Então, se nós pudéssemos, por exemplo, categorizar o filósofo, nós não estaremos equivocados em colocá-lo ao lado, na mesma categoria, embora existam diferenças muito importantes, mas o filósofo deve ser colocado na mesma categoria dos santos, dos sábios e dos profetas. Que categoria é essa? É uma coisa sabida que o ser humano, ele sintetiza na sua estrutura todos os elementos do universo. Então, o ser humano ele tem algo de mineral, ele tem algo de vegetal, ele tem algo de animal, ele tem algo de propriamente humano e ele tem algo de propriamente divino. A maior parte dos seres humanos, principalmente em tempos de degenerescência, como o que nós vivemos e como os tempos nos quais surgiu a filosofia,
a maior parte dos seres humanos se desenvolvem apenas até o nível animal, que é o nível mais fácil porque não exige esforço, a natureza faz isso por você. Como eu disse, para que você atinja o nível humano, você precisa de um homem exemplar, que já tenha atingido esse nível, para que, acho que o Olavo toca nesse assunto, né? Isso não pode ser feito sem a educação, alguém tem que te ensinar como fazer isso. Você atinge um nível humano. O que é atingir um nível humano? Você entende os valores morais, você aprende a usar a sua linguagem, você aprende a usar a técnica, você aprende a usar a sua razão prática, reconhece a lei natural, se torna um pai de família, se torna obediente às leis, né? E compreende o que é Deus, pelo menos do ponto de vista mais exterior. Mas alguns seres humanos sentem uma espécie de chamado, uma espécie de sede que não se esgota na esfera humana. E eles buscam, de algum modo, realizar aquilo que o ser humano tem de divino. Então, chegar até o nível humano não é suficiente para eles, mas eles querem, de algum modo, sondar essa dimensão sobre-humana que o ser humano possui. Essas pessoas são os santos, os sábios, os filósofos, os iluminados e os profetas. Existem diferenças, né? Nós podemos imaginar que um santo é alguém que realizou esse aspecto divino que o ser humano tem. Então, um santo, num certo sentido, ele se tornou divino. Ele se tornou um com o próprio Deus, né, numa certa medida. O profeta, nós podemos imaginar como alguém que foi constituído pelo próprio Deus, já dentro da sua natureza divina, né, para iluminar, fundar uma civilização. E o filósofo é um ser humano normal, que, tendo atingido a sua maturidade humana, ele busca, pelos meios naturais que o ser humano possui, realizar ou se aproximar o máximo possível desse aspecto divino. Então o filósofo, daí o próprio nome filósofo, ele não é ainda um sábio, um iluminado ou um santo, né? Ele é alguém que almeja chegar nesse estágio, ele é alguém que ama, que tem uma relação de desejo em relação à sabedoria, e com os meios naturais que estão disponíveis para todos os seres humanos, ele tenta ao máximo se aproximar dessa sabedoria. Então, de fato, é uma coisa muito estranha um filósofo, porque ele quer transcender a existência humana numa certa medida. E numa civilização onde sequer se consegue conceber o que é ser um ser humano, a presença do filósofo às vezes se torna monstruosa. Ela se torna uma caricatura completa do que as pessoas conseguem imaginar. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer. Daí toda a ambiguidade, né, toda essa ambiguidade nos efeitos que o filósofo produz na civilização, né? Uns sentem que na presença deles a sua inteligência se torna mais translúcida, mais acesa, né? Ele alimenta o fogo da sua inteligência, o desejo pelo conhecimento. Outros sentem uma necessidade de repeli-lo de forma extrema. O intermediário não existe muito, né? A gente pode ver isso com o próprio Olavo. Existem intermediários, mas eles não são tão evidentes quanto os extremos. Ou as pessoas amam de fato o Olavo, aqueles que são seus alunos, que conhecem de fato o seu trabalho, ou as pessoas repelem o Olavo com uma fúria inacreditável, assim, como se o cara de fato fosse pedra de tropeço para muitos. O que não é o caso. Eu me lembro, a gente estava conversando ontem, o Varela estava comigo, e um amigo nosso disse, lembrando um vídeo do padre Paulo Ricardo, onde o padre Paulo combatendo, talvez rebatendo os dizeres de alguns detratores do Olavo de Carvalho, que é professor do padre Paulo Ricardo, dizia o seguinte, assim, não me interessa exatamente se o Olavo de Carvalho fala palavrão, entendeu? Se ele xinga, se ele... Cara, essas coisas elas têm o seu lugar, tá? Se você compreender bem, né, o xingamento ele é um pecado quando ele é usado do ponto de vista dos seus impulsos animais, né? Se é uma irascibilidade que está xingando pela sua boca, ele é um pecado. Mas se você está usando ele do ponto de vista conceitual, ele não é um pecado não, ele pode ser até pedagógico. E ele dizia o seguinte, cara,
a quantidade de pessoas que o Olavo de Carvalho levou para dentro da igreja é impressionante. Ele tem convertido mais pessoas do que padres. Isso sem levar em conta os padres que têm colocado as pessoas para fora da igreja, entre as quais estou eu, que fiquei fora da igreja, que fui ateu durante muitos anos, não por causa de um padre específico, né, mas por conta desse processo de modernização, de degeneração que acontece na própria igreja, do qual eu acho que todo mundo aqui está mais ou menos consciente, né? Mas, então, o filósofo ele tem essa propriedade de sondar, de buscar, realizar em si essa dimensão divina do ser humano, através das faculdades naturais que todo ser humano tem. O Aristóteles, quando tenta explicar qual é o sentimento que está na raiz da filosofia, ele fala de um sentimento de espanto, um sentimento de estranhamento ou de maravilhamento diante das coisas, né? Esse sentimento, se você pegar o termo grego, do qual eu me esqueci agora, ele indica ao mesmo tempo um sentimento de acolhimento diante da realidade e um sentimento de esfacelamento diante da realidade. Então o filósofo ele é movido por um sentimento de se sentir ao mesmo tempo destruído e destituído de si diante da grandiosidade da realidade, e ao mesmo tempo se sentir maximamente acolhido dentro dessa realidade. É mais ou menos a sensação que nós temos quando nós entramos num templo, num verdadeiro templo, né? A coisa é tão grandiosa que você se sente ao mesmo tempo diminuído e aniquilado, mas muito bem recebido e muito bem acolhido naquela presença. E o sentimento que inicia o filósofo, que dá origem ao filósofo, é exatamente esse. Ele contempla a natureza, ele contempla a ordem subjacente nas coisas da natureza, ele contempla a grandiosidade, o esplendor, a beleza da natureza, e diante disso, ele se sente por um lado aniquilado e por um lado convidado a repousar o seu coração nessa magnitude, nessa grandeza da natureza. E é esse sentimento de espanto que é esse patos, essa paixão que vai arrastar, que vai fazer com que o filósofo não consiga de fato dormir sem antes resolver algumas questões que o tomam como que de assalto, de modo que ele não tem escapatória se não perseguir a verdade. É isso que dá essa força monstruosa que os verdadeiros filósofos têm de perseguir a verdade, que é completamente avessa aos impulsos que movem os professores universitários, falando de modo geral, né, os nossos professores de filosofia, que eram movidos por impulsos completamente avessos a essa paixão arrebatadora, que não dá outra opção para o sujeito senão buscar a verdade. O filósofo, de fato, ele tem um parentesco com um artista, ele não tem outra opção, ele tem que buscar a verdade porque ele já viu alguma coisa da verdade. A verdade já apareceu para ele não tem outra saída. E isso gera um problema, porque, num certo sentido, todos os seres humanos têm esse ímpeto de buscar a verdade. Todo ser humano tem um grau de admiração diante da beleza das coisas. Só que a beleza da realidade ela é tão grande, como diz o texto do Ortega y Gasset, que foi lido ao final do filme, o esplendor da realidade é tão grande que a ordem do real aparece para o ser humano primeiro como caos. Nós somos tão pequenos diante da ordem, diante da sacralidade da natureza e da realidade, que nós só podemos perceber a natureza como terrível. Deus aparece para o ser humano primeiro como terrível. Se vocês pegarem as experiências relatadas da Bíblia, quando os homens encontram com Deus, geralmente Deus tem que avisar: não fique com medo. Não fica com medo, calma. Porque é grande demais, é difícil de você suportar aquilo. Então a maior parte dos seres humanos ergue entre a sua consciência, o seu coração e a realidade aquele véu do qual falou o Ortega y Gasset. Um poeta americano, o Lawrence, ele dizia que diante do firmamento da realidade, que é esse esplendor ou essa potência terrível da realidade, da verdade, os homens comuns, eles erguem uma espécie de guarda-sol para se proteger desse sol que está no firmamento da realidade. E eles desenham por baixo do guarda-sol, por dentro do guarda-sol, eles desenham um novo firmamento.
que eles podem contemplar porque eles mesmos desenharam. Então, o estado da maior parte dos seres humanos, de fato, é esse. Isso não é exatamente um mal. Nem todo ser humano é filósofo, nem todo ser humano tem ímpeto para esse tipo de coisa. Mas eu digo isso por quê? Porque o próprio Lawrence vai dizer o que é o filósofo, o que é o sábio, o que é o poeta, colocando aqui todos eles na mesma categoria. Ele é um sujeito que vai fazer um rasgo nesse guarda-sol para que seja infundido na realidade das pessoas ou da cultura um pouco dessa realidade bruta, dessa natureza selvagem que é a própria realidade. Então o filósofo, ele é alguém que rasga o guarda-sol, que atravessa o firmamento ilusório dentro do qual as pessoas se colocaram para fazer entrar um pouco dessa luz caótica que ele viu e que ele já entendeu que é a fonte verdadeira de todas as coisas. Ora, isso não é diferente do que o Platão fala. Quando Platão vai descrever a atividade do filósofo, eu creio que todos vocês já ouviram falar do mito da caverna. O filósofo é o sujeito que sai da caverna, que representa as nossas ilusões mundanas, né, as opiniões circundantes dentro das quais nós nos fechamos. E o filósofo abandona a caverna. Quando ele chega lá fora, não é de primeira que ele consegue contemplar o sol. Primeiro os olhos do filósofo ardem, né? Ele precisa contemplar o sol na água, contemplar a sombra dos objetos primeiro, para depois olhar para as árvores, para olhar para as montanhas, enfim, contemplar mais ou menos o sol, que é incontemplável em si mesmo, tal como a realidade. E depois que o filósofo traça esse caminho e percebe, caramba, aquilo que eu achava que era realidade era uma criação da minha cabeça, era uma ilusão que confortava a minha alma e me deixava imune a essa potência. Só que acontece que essa potência é a minha raiz, a realidade é a minha raiz, é o meu fundamento, é o próprio Deus, em última instância, é o próprio Deus. Eu não posso deixar os meus amigos que estão lá dentro sem saber disso. Então o filósofo retorna à caverna, retorna ao mundo da cultura, retorna à civilização, para poder infundir nas mentes aquilo que eles perceberam por trás do véu das aparências, né? E isso causa alguns problemas. O próprio Platão fala, no final das contas os caras vão acabar matando o filósofo. E nós temos dois exemplos exemplares que o Olavo evoca sempre, que é o exemplo do Sócrates e o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não era um filósofo, mas ele era a sabedoria. Então, agora, Sócrates foi condenado à morte em razão disso, né? Uma sociedade completamente aprisionada e fragmentada em opiniões bárbaras, que era a Grécia naquela época, em que, totalmente dissolvida na demagogia política, numa educação que já estava degenerada, numa erotização das pessoas. E de repente vem um sujeito que diz, caramba, eu encontrei dentro de mim uma voz que parece que é a voz da razão, parece que é a voz do próprio Deus, e eu, usando essa percepção da eternidade como critério, eu consigo distinguir o certo do errado. O filósofo distingue o certo do errado usando Deus como critério. Deus na forma, não do Deus pessoal que se comunica com o profeta, mas na forma da razão natural, que é uma luz divina com a qual todos nós fomos dotados. E é isso que o Sócrates fala. Só que isso foi longe demais para aquela cultura, foi pesado, foi luz demais penetrou no guarda-sol, na caverna da civilização grega, de modo que ele foi condenado. Então, isso para dizer que existe uma ambiguidade na presença do filósofo e que é completamente compreensível e até muito natural que isso aconteça também com o Olavo de Carvalho. A gente não deve ter medo disso, né? Isso não a gente de fato não está acostumado com pessoas grandiosas, né? E como Varela disse, a gente não estamos aqui numa situação de ter medo de parecer que nós estamos fazendo um discurso propagandista ou idólatra ou qualquer coisa assim, né? A gente realmente não está preocupado com isso, e eu estou vendo por algumas pessoas que estão balançando a cabeça que acho que vocês estão entendendo do que eu estou falando, né? Então o filósofo ele infunde uma luminosidade na civilização, mas uma luminosidade tal que nem sempre a civilização consegue compreendê-la. É um bem para a civilização, mas que não está à altura da própria civilização. Em raros momentos você tem uma civilização capaz de compreender os seus filósofos, os seus santos e os seus profetas. Opa! Alô?
Por exemplo, a gente sabe que na Idade Média os filósofos, os teólogos e os santos foram colocados no lugar certo. Eles ocupavam, numa certa medida, o topo da sociedade e refletiam o seu conhecimento, essa luminosidade na sociedade em geral. Mas isso durou pouco, né? E muito rapidamente nós já entramos num processo de degeneração cultural, onde o filósofo hoje já passou a ocupar a periferia da sociedade, de modo que você não encontra mais os filósofos na academia, você vai encontrá-lo, sei lá no Matagal, na Virgínia ou em qualquer outro lugar. Eu já não aconselho meus alunos que são interessados em filosofia a buscarem a universidade. Eu falo assim, você quer dar aula, infelizmente você vai ter que fazer a universidade. Mas se você quiser aprender filosofia, procure os cursos, porque o filósofo tem essa propriedade. Como a Roxane diz, o filósofo ele desperta a inteligência. E isso não é um mérito pessoal do filósofo. O mérito de dispersar a inteligência não é do filósofo, pelo contrário. A impressão que o filósofo vai tendo, e o Olavo descreve isso de uma maneira muito engraçada e bonita ao mesmo tempo, às vezes é o seguinte: caramba, o que eu fiz para merecer isso? Como ele diz, um merda, um bosta, e a inteligência está trabalhando através de mim. De fato, a inteligência não está sobre o poder do ser humano. O ser humano é dotado de inteligência, mas ele não tem poder sobre a sua inteligência. O Aristóteles dizia que nós temos um poder tirano sobre as nossas mãos. Você manda a mão fechar, ela fecha; você manda ela abrir, ela abre. Mas se você mandar a sua inteligência entender algo, ela não entende. Todos vocês já tiveram a experiência de querer entender muito uma coisa e não conseguir de jeito nenhum. Ela não te obedece, ela não está sujeita à sua vontade. O que você pode fazer pela sua inteligência é o que o Varela falou. Você pode purificar os seus pensamentos e os seus sentimentos, como quem purifica um espelho, até o momento em que o espelho vai refletir de forma correta a luminosidade das coisas. Então, o que o ser humano pode fazer pela sua inteligência, e é o que o filósofo faz, é purificar a sua alma. Purificando a sua alma, a inteligência, que é comum a todos os seres humanos, começa a trabalhar de forma mais clara nele. E essa atividade da inteligência opera um milagre muito curioso, que ela começa a despertar outras inteligências. A inteligência só fala com outra inteligência. E quando o filósofo começa a falar, outras inteligências começam a ser despertas. E muitos grupos de filosofia têm surgido no Brasil, em virtude do Olavo de Carvalho. Muitos filósofos antigos que existiram no Brasil e que as pessoas não conheciam porque foram boicotados das universidades, boicotados mesmo, literalmente, estão sendo conhecidos pelas pessoas, as pessoas estão estudando esses caras em virtude do Olavo de Carvalho. Então eu aconselho aos meus alunos, procurem esses grupos, procurem essas pessoas, porque lá você vai aprender filosofia de verdade, você vai aprender aquela técnica de usar a presença divina na sua inteligência para discernir o certo do errado. Isso é filosofia. Isso você vai encontrar lá. Eu não quero me estender muito, mas só para complementar, eu tentei aqui falar um pouco do papel do filósofo. Eu estou pensando muito na ambiguidade que a presença do Olavo produz no nosso mundo. Eu acho que também vocês sabem do que eu estou falando. E eu estou querendo dizer que essa ambiguidade é própria do filósofo, né? E na medida em que você compreende essa relação íntima do filósofo com a inteligência, onde a pessoalidade do indivíduo tem que desaparecer para que a inteligência apareça. A inteligência não aparece em você se você quiser ficar aparecendo. Ela aparece em você na medida em que você faz um esforço para desaparecer. Não é se diminuindo que Cristo cresce dentro de você? É a mesma coisa. Cristo é a sabedoria, é a inteligência que criou todas as coisas. E isso lima qualquer possibilidade de idolatria em relação ao filósofo. Um filósofo não pode ser idolatrado. Isso é impossível. Quem pode ser idolatrado são falsos filósofos. E no Brasil nós conhecemos alguns, pelo menos 3. Esses podem ser idolatrados, por mais que falem coisas apropriadas e coisas corretas muitas vezes. Mas o filósofo não pode ser idolatrado, porque a função dele é sumir e fazer a inteligência aparecer. Então o filósofo é dotado de uma humildade que também não é exatamente uma virtude dele, não. É o processo natural de você se aproximar da sabedoria. Não tem escapatória.
Até porque quanto mais você se aproxima dela, mais você percebe que o verdadeiro agente da coisa é, como Varela disse, é o próprio Deus. E diante do próprio Deus não tem uma gotinha, uma célula, um átomo seu que se sustenta em pé mais. Mas o eixo da obra do Olavo de Carvalho, qual é? Como mostra o próprio filme, é o resgate da consciência individual, né, em oposição à consciência coletiva. A consciência individual é isso do que o Varela falou. Você encontrar no meio das várias vozes que existem na sua alma, vozes animais, vozes vegetais, vozes concupiscíveis, irascíveis, encontrar vozes sociais, históricas, encontrar aquela que é sua, aquela que leva o seu nome. Se você encontra isso, você se aproximou da inteligência, você encontrou a inteligência em você. A consciência coletiva, ela é como se fosse uma falsa inteligência criada obrigado, cara. A consciência coletiva é como se fosse uma falsa inteligência, uma inteligência equívoca ou excêntrica. A inteligência está sempre no seu centro. Essa voz que é sua, ela sempre sai do seu coração, do seu centro. A inteligência coletiva não. Ela é como se fosse um conjunto de ecos, de opiniões circundantes, que de tanto serem repetidos, vão fundando como que um pseudo-centro, de onde você tem a impressão de que a verdade começa a sair dali. E quando você nasce, muito antes de você descobrir a sua própria inteligência, esses ecos entram na sua alma. E eles podem criar esse mesmo círculo, esse mesmo redemoinho na sua alma. Daqui a pouco vai existir um falso centro em você, de onde saem opiniões que você vai começar a achar que são suas. É um fenômeno curiosíssimo que a gente pode contemplar muito bem no Facebook, por exemplo, das pessoas que repetem coisas assim, que circulam no mundo, repetem ecos mesmo, que circulam no mundo com uma convicção incrível de que aquilo ali é um conhecimento delas. O Olavo, se eu não me engano, falou exatamente disso em algum momento do filme. Essa consciência coletiva, o que ela faz? Ela divide o ser humano, ela te afasta do seu próprio eu, ela te arrasta, ela te fragmenta, ela te conduz como que para a sua dimensão, num certo sentido, não é nem animal, porque a sua dimensão animal são as vozes, os desejos e os instintos que ficam pulando ou pululando na sua mente. A consciência coletiva, ela já é, em termos religiosos, metafísicos, ela já é uma coisa diabólica. É porque ela usa a sua inteligência, né, ela assume o lugar da sua inteligência para propagar, para criar uma falsa fonte de conhecimento, para criar uma falsa essência humana em você. E todo o mote, todo o motivo que move a filosofia do Olavo de Carvalho é o resgate da consciência individual, que é, segundo ele, e nisso ele está seguindo Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, São Boaventura, etc., que é a única forma que o ser humano tem de se manter imune diante do mundo, né, diante da carne, né, das paixões animais, diante do mundo, os aspectos sociais, e diante do demônio, que tem em uma das suas faces justamente essa consciência coletiva que assume o lugar do próprio Deus, né, e que vai se materializar no Estado moderno, como o Olavo colocou muito bem no filme. Onde que o Olavo vai encontrar os meios pelos quais você pode resgatar essa consciência individual? A primeira parte dos estudos do Olavo, se é que a gente pode dizer assim, ou a primeira paixão filosófica dele parece que foi o estudo das religiões comparadas e do simbolismo presente nessas religiões. Então o Olavo tem uma série de livros, de artigos, numa época muito ambígua, onde ele mesmo vivenciou uma incerteza religiosa, ele, como se diz, trafegou por ambientes muito hostis, que depois ele diz num certo momento em que houve um momento em que ele teve que romper com esses ambientes, todo mundo ficou contra ele, só a esposa dele se manteve ao lado dele. Então ele trafegou por uma espécie de mundo subterrâneo que envolve misticismo, esoterismo, alquimia, estudou profundamente tudo isso, estudou muito profundamente as várias religiões que existem,
né, tem um conhecimento impressionante da tradição hindu, da tradição islâmica, da tradição budista, do catolicismo e da tradição indígena. Quando ele começa a falar, é impressionante, porque é como se fosse uma espécie de avô, um arquétipo de um avô. Os avós deveriam ser assim, né? Eles deveriam sintetizar na sua presença toda a história da humanidade. Porque você não pode ter contato com a história da humanidade toda, mas com seu avô você pode. E ele deveria sintetizar isso. O filósofo, ele tem um pouco disso. E o Olavo tem um pouco disso também. E nos seus estudos sobre as religiões e sobre o simbolismo, aí um ponto importante, eu já vou concluir a minha fala, que é o resgate da cosmovisão tradicional. Que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é como se fosse uma visão imaginária que todo mundo tem da realidade, né? Todos nós imaginamos o universo de algum modo. No geral, a nossa cosmovisão, hoje em dia, ela é feita por fragmentos da cosmovisão religiosa. Todos nós acreditamos, em certa medida, em Deus, nem sempre em demônio, mas sei lá, se está no escuro, você já começa a acreditar um pouquinho em demônio. É uma cosmovisão fragmentada, que mistura a cosmovisão religiosa com a cosmovisão mecanicista, que foi inaugurada por Galileu, Newton, e se desenvolveu e se consolidou principalmente no iluminismo, e que adquiriu outras nuances com o marxismo, com o historicismo, com a psicanálise, etc. Então a gente, por um lado, imagina o mundo como uma máquina mecânica que pode ser explicada pela ciência, e nós somos, se alguém pergunta para você o que é você, você fala, eu sou um conjunto de átomos, de sinapses, e isso é um lado da nossa cosmovisão. Mas por outro lado, quando a coisa aperta muito, a sua consciência começa a apelar para Deus, que foi uma das primeiras coisas noticiadas para você quando você nasceu e começou a ser educado. Então nós temos uma cosmovisão fragmentada, e isso é muito ruim, porque nós imaginamos o mundo de maneira errada. E por exemplo, os ritos da nossa religião, eles são feitos para pessoas que imaginam o mundo da maneira correta. Uma cosmovisão fragmentada, principalmente uma cosmovisão mecanicista e materialista, torna o ser humano incapaz de compreender o que é uma religião. Torna ele incapaz de compreender um texto filosófico. Você não lê Platão, você não entende Platão se você tiver uma cosmovisão mecanicista. Quando ele começar a falar da água, do fogo, do sol, dos astros, você não vai entender do que ele está falando. Porque algo na sua mente já vai ecoar que tudo aquilo ali já foi explicado pela ciência, o sol é uma massa de gás, a água é H2O, e aquilo vai ofuscar a qualidade objetiva e simbólica que está presente nesses elementos para a qual o Platão está querendo chamar a sua atenção. E quando o sacerdote jogar água na criancinha para batizar, você não vai entender, você vai achar que aquilo é uma arbitrariedade, que foi inventado para simbolizar alguma coisa. A palavra símbolo para nós já ganhou uma conotação errada. Nós acreditamos que símbolo é uma coisa criada pelo ser humano. Quando uma das primeiras coisas que os alunos aprendem com o Olavo, que é o processo de reeducação da imaginação ou do imaginário, é entender que o mundo, Deus quando fez o mundo, ele deixou no mundo vestígios para que você reconhecesse a presença dele. As coisas do mundo são as palavras de Deus se comunicando com os homens. Então, o sol, a grama, as árvores, os animais, os seres humanos e as estações do ano, tudo que existe na natureza, que do ponto de vista da cosmovisão moderna, são coisas mecânicas, explicáveis segundo modelos matemáticos e que podem ser dominados pelo homem, segundo a cosmovisão tradicional, religiosa, filosófica, espiritual, não é nada disso. Isso aí são sinais que Deus colocou no mundo para se comunicar com você. Isso não a nossa visão do próprio catolicismo está tão deturpada que às vezes a gente começa a achar que isso é anticatólico. Não, Hugo de São Vítor falava, antes de se revelar através de livros, Deus se revelou através da natureza. A natureza é a primeira revelação divina, e é por isso que existem povos inteiros que sabiam muito bem o que era Deus antes do cristianismo, através da contemplação da pura natureza. Sócrates, por exemplo, os índios, por exemplo, que às vezes se convertiam com muita facilidade, porque falavam, tá, eu sei do que você está falando, quando não era uma tribo que estava degenerada. Então, eu acho que o Roberto concorda comigo, uma grande contribuição, agora falando especificamente do Olavo de Carvalho para a nossa época, é essa correção do nosso imaginário.
devolveu-se para o ser humano, para o indivíduo, a percepção de que a natureza é viva. Viva não somente no sentido biológico, mas viva no sentido de que ela foi feita por uma inteligência. E uma inteligência não faz nada por acaso ou arbitrariamente. Uma inteligência, tudo que uma inteligência faz é dotado de sentido. E observando esse sentido, você é remetido a essa inteligência que criou o criado. Então Deus se comunica com os homens através da natureza. E se você reeduca o seu... É isso que faz as pessoas voltarem para a religião. É por isso que o Olavo converte as pessoas. Porque as pessoas começam a imaginar o mundo da maneira correta. E você fala, cara, é como se um véu fosse rasgado na sua frente. Porque no começo é um pouco estranho. No começo você fica um pouco duvidando daquilo. Cara, isso é muito diferente. Não é possível que as coisas sejam assim. Mas se você insiste, daqui a pouco um véu é tirado e você fica assim, como é? Você não consegue mais se imaginar como você era antes. Você fala, como é que eu pensava de outro jeito antes? Isso é tão óbvio, é tão evidente, não poderia ser de outro jeito, que você vai correndo para a igreja. Só que aí tem um problema, você vai procurar as melhores igrejas, porque você não vai suportar mais aquelas igrejas nas quais o rito está degenerado, a coisa está bagunçada o suficiente, porque infelizmente a maior parte dos próprios sacerdotes já, não vou dizer a maior parte, porque eu não conheço todo, mas uma boa parte, já também está na cosmovisão errada. Não compreende o mundo com essa vivacidade necessária para você entender o que é um filósofo. Se você corrige essa cosmovisão, você consegue entender o que é um filósofo, o que é um santo, o que é um profeta, o que é Deus, o que é o demônio, né? E é como se você trocasse o tabuleiro pelo qual você compreendia o mundo. A cosmovisão, o mundo e os acontecimentos são as peças do tabuleiro. A cosmovisão é o tabuleiro. Ou a cosmovisão é o pano de fundo, é o cenário do teatro. Nós somos os personagens. Se você pega lá Romeu e Julieta e bota num fundo de Velho Oeste, sei lá, ou qualquer outra coisa, perde o sentido. Você não vai entender exatamente o que o Shakespeare estava querendo dizer com aquilo. Mas se você bota no fundo certo, a coisa ganha sentido. Isso acontece com a nossa imaginação. Se você troca, purifica, corrige a sua imaginação e começa a imaginar o mundo da maneira correta, todas essas coisas que não faziam sentido segundo o modelo moderno, mecânico, materialista, começam a fazer sentido. E é muito simples e é maravilhoso, porque isso gera no ser humano os melhores sentimentos possíveis, a começar pelo sentimento de gratidão diante de uma inteligência que criou as coisas para se comunicar com você e para te chamar até ela de algum modo. Então, pegando um gancho, né, como os comunistas gostam de falar, pegando um gancho no que o Varela falou aqui, quem não conhece o Olavo, uma boa maneira de conhecê-lo profundamente é através desse trabalho que ele faz a respeito da correção da imaginação. Isso isso como que otimiza a sua relação com você mesmo, com a realidade e, em última instância, com o próprio Deus. E um bom começo é o livro Jardim das Aflições, que é um livro pequeno, mas que é impressionante a riqueza do livro. Ele começa falando de uma palestra que ele assistia, se eu não me engano, não sei se no MASP ou na USP, e começa descrevendo a palestra, e daquilo ele vai, é o que o Bruno Tolentino fala, que parece a sinfonia do Sibelius, né? Ela vai se ampliando em círculos cada vez maiores, daqui a pouco o sujeito está contemplando a história cultural da humanidade inteira, e como que ajustando aquilo, segundo o ponto de vista correto que ele adquiriu estudando as grandes religiões, né? Então, eu acho que era isso que eu queria falar um pouco. Espero que tenha ficado claro um pouco e tenha contribuído de algum modo, né? Não sei se o Varela quer dar mais uma palavra, se vocês querem falar alguma coisa. Infelizmente o Alessandro, a gente tentou chamar o Henrique Lima, que é um aluno mais antigo do Olavo, que já é conhecido de muita gente aqui, mas ele tinha um compromisso, não pôde vir, e o Alessandro Menezes também não pôde vir. Eu dei o nome do nosso amigo Alessandro errado. Mas a gente ficou muito satisfeito de fazer esse encontro, porque eu estava falando isso com o Pascoal. Aliás, eu agradeço o pessoal da casa, o Guilherme, o Pascoal, que criou essa oportunidade para a gente, que o pessoal, assim, falando em termos quase que políticos agora, né? O pessoal do outro lado, eles trabalham muito em termos de cultura. Eles não têm, eu não sei se eles não têm outras preocupações, mas essa cosmovisão, se você fecha a cosmovisão e amputa o mundo espiritual, a razão da sua vida passa a ser a história, passa a ser a sociedade. Então toda a sua energia vai ser depositada na história e na sociedade.
Então os caras trabalham muito do ponto de vista cultural, do ponto de vista de produzir debates e palestras, e a gente ficou muito satisfeito de fazer isso aqui. A gente fez questão de promover uma conversa depois, na intenção de que seja um polo a partir do qual a gente possa se conhecer. A gente tem um grupo de filosofia aqui em Volta Redonda, Barra Mansa. As pessoas que estiverem interessadas em estudar depois podem procurar a gente. A ideia é que a gente faça um instituto mais para frente, né? Tudo isso demanda muito, tem muitos fatores envolvidos, mas a ideia é essa, pegar carona nessa luminosidade trazida pelo Olavo de Carvalho e conduzi-la até onde nós fomos capazes. Tá? Obrigado pela presença de todos.